Vamos começar a aula. Primeira aula, nós vamos fazer em mérito dos Hayalei, dos soldados da terra de Israel. Esperamos que tudo termine em paz, sem nenhuma baixa, se Deus quiser. Também, Lilui Nishmat, Motel Ben Aharon, que tenha uma elevação na alma e que, se Deus quiser, Mashiach vai chegar logo, não vamos mais ter nenhuma preocupação, nada que tenha a ver com esse lado negativo. Esperamos, com mérito, nós estamos vindo agora, depois de Shavuot, mérito do estudo da Torá, que esse é a principal mitzvah que nós temos da Torá para praticar. Então, que em mérito disso, realmente nós vamos ter a revelação de Mashiach o mais breve. Parashá dessa semana, Parashá, Júlio fez a lição de casa? O Nassó. Muito bom, muito bom. Nassó, muito bem, Júlio. Nassó é a maior Parashá da Torá. É a maior Parashá da Torá. Selma, o Silvio está aí com você também? Ele está? Tá sim, tá sim. Então tá bom, Tá dirigindo. Então tá bom. A maior Parashá da Torá, ela é lida logo, normalmente depois de Shavuot, e contém nela, isso tem muito a ver com Júlio, nosso Cohen, tem nela a brachá, as brachot, que os Kohanim devem dar para o povo judeu. Nós passamos agora também Shavuot, sempre em Yom Tov, Sfaradi, eles fazem todos os dias, os Kohanim, eles sobem próximo ao Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, eles dão as brachot, eles colocam as mãos para cima, e ali eles dão brachot para todo o povo judeu. Os Ashkenazim, eles têm o costume de fazer essa brachá, os Kohanim fazem essa brachá no Yom Tov. Então agora nós tivemos 2 dias de Shavuot, nós recebemos essas brachot e que realmente possam se cumprir todas as brachot, essas bênçãos. Mas temos que entender um pouquinho qual que é o conteúdo das bênçãos. Eu vou pegar só um sidur para traduzir da forma que é traduzida no sidurim. Nós falamos também essa brachá todo dia, de manhã nós fazemos essa brachá. Nós temos o costume de também dar essa brachá para os nossos filhos. Mas o principal são os Kohanim, que passam essa brachá para o povo judeu. E a brachá é assim: Yevarechecha Adonai veishmerecha, que Deus te abençoe e te guarde. Essa é a primeira parte da brachá, que Deus te abençoe e te guarda. Segunda brachá, Yaer, segunda parte, Yaer Adonai panav elecha vichuneka, que Hashem, que Deus faça resplandecer seu semblante sobre ti e seja gracioso contigo. E a terceira parte da brachá é Yisa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom, que Deus volte seu semblante para ti e te conceda paz. Esse é o conteúdo das brachot. E vamos explicar ainda melhor. O que quer dizer, o Rashi ele traz, o que quer dizer Yevarechecha, e que te abençoe, né? Que Deus te abençoe. É uma brachá, o Rashi ele fala que é mamon.
tem a ver com a parnassá, com o sustento, com o dinheiro. Na verdade, não o quanto que você vai ganhar, porque o quanto que você vai ganhar já está, nós vimos numa paraxá, numas parashiot anteriores, nós vimos o em Bechukotai Telecho, se você for nas minhas leis, então vou te dar todas as brachot, então depende do mérito que nós temos. Nós sabemos também que Rosh Hashanah, Yom Kippur é fixado quanto que a pessoa vai receber durante o ano. Então, a brachá não é quanto que você vai receber, e sim a brachá é sobre o que você vai receber. Esse dinheiro que você vai receber, você vai ser abençoado. O que quer dizer? Que, apesar que é limitado o dinheiro, eu tenho R$100, mas esses R$100 vai valer muito mais do que R$100, como nós vemos com o nosso patriarca Yitzhak, segundo o patriarca, que quando ele plantava, dava 100 vezes mais do que deveria dar a colheita dele. Quer dizer, 100 vezes mais. Então, é isso. Tudo bem, eu recebo R$100, mas vai ter uma promoção X. Quando você chegar no mercado, vai ter essa promoção e esses R$100 vão valer 200, tá? E aí, e não adianta só eu ter a brachá do dinheiro, eu ter a parnassá, se eu tiver que gastar todo o dinheiro. Então, por isso que a brachá fala e te guarde, quer dizer, você não só ter o dinheiro, mas você vai ser guardado. Você vai ter dinheiro e não vai precisar gastar com saúde, Deus nos livre, ou com qualquer outro gasto, com multas e etc. Não, você vai ter e a Hashem ainda vai guardar para você. Tá? Essa é a primeira parte da brachá. Segunda parte da brachá, que depois que eu pedi, o que acontece quando nossos filhos, né, ficam pedindo, quando você vai dar, você não vai dar, e etc., fica pedindo demais, né? Você chega uma hora, você fala, não vou te dar de jeito nenhum, começa a ficar bravo. Né? Ou senão você dá, fala, para isso aqui, para de me atormentar e vai embora. Não sei se é bem assim que cada um tem sua natureza, como falar, né? Depois de tanto tempo, né? Então, o que acontece? Nós estamos pedindo, e a Hashem vai dar, o que você está... Então, os Kohanim, eles falam, olha, apesar que você vai pedir muito, tá? Mesmo assim, a Hashem o tempo inteiro vai resplandecer o seu semblante sobre ti e vai ser gracioso contigo. Ele vai te dar e vai te dar com graça. Tá? Ele vai te dar, vai estar feliz em te dar. Tá? Não é uma coisa que vai ser forçado. E isso é a segunda parte da brachá. E a terceira parte da brachá é que, mesmo que Hashem ficar bravo comigo, tá? Hashem vai se conter e não vai jorrar a sua ira contra mim. Isso que ele fala, que Hashem volte seu semblante para ti e te conceda a paz. Que mesmo que ele estiver bravo com você, ele vai te dar todas as brachot. Isso é o contexto, né, das brachot que os Kohanim dão. É um momento muito especial nas sinagogas, onde que, inclusive, em várias sinagogas, chamam todas as crianças, e as crianças ficam abaixo dos talitot, do talit, dos pais, e os pais ficam junto com as crianças, dando a brachá. Tem alguns que colocam a mão na cabeça das crianças. Então, é um momento muito propício, momento de muita iluminação, em que Hashem realmente dá brachá para todos que estão nesse momento. A pergunta que nós temos é o seguinte: como seres humanos podem dar brachá? A verdade é, de quem que eu quero, quem na verdade dá brachá? É Hashem. Eu quero que um ser humano me dê brachá? É isso que eu quero? Quero que Hashem me dê brachá diretamente. Por que eu preciso de um ser humano? Entre parênteses, Hashem que falou, nós vamos na Parashá,
Hashem falou, assim vocês vão abençoar o povo judeu. Hashem que falou que o ser humano, o Cohen, vai dar brachá para o povo judeu. Tá? Então, mas por que seres humanos? Por que Hashem escolhe dessa forma? Tá? E a segunda pergunta é, por que Koanim? Porque tudo bem, seres humanos, mas por que Koanim? Porque os sacerdotes é que davam essa brachá e dão, né, essa brachá, quem é descendente de sacerdotes. Inclusive, às vezes você está na sinagoga, tem Koanim lá, que às vezes nem na tefilá não estão prestando atenção em outras coisas, estão falando de política, de futebol e etc. Mas chega nessa hora, eles vão lá na frente e dão a brachá. Puxa, coloca lá o rabino para dar brachá, rabino da sinagoga, dá a brachá para toda a comunidade. Porque o Cohen, que o Cohen tem de especial, mesmo que aí ele está fazendo outras coisas, não está... Ele já é um ser humano, né? Primeira pergunta, já é um ser humano que está dando a brachá. E precisa ser um Cohen? Por que o Cohen? Então, para podermos entender um pouquinho, que na verdade, Midrash Tanhuma, ele fala que na verdade quem está dando a brachá não são os Kohanim, não é um ser humano que está dando a brachá. A verdade é Hashem que está dando essa brachá. Está escrito que eles colocam os dedos, eu não vou fazer, que isso é só para os Kohanim fazerem, eles colocam os dedos e eles ficam em direção à congregação e as brachot passam pelos dedos dele. A presença divina que dá a brachá passa pelos dedos dos Kohanim. Tá certo? Tanto que a congregação, na hora da Birkat Kohanim, eles têm que se cobrir e não ficar olhando para os Kohanim. Por quê? Porque a presença divina está lá. E uma coisa interessante, porque 10? Porque os dedos? Porque temos 10 dedos, tá certo? Nas duas mãos, eles esticam as duas mãos. Júlio, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me fala, tá? Então, eles esticam as duas mãos, nós temos 10 dedos. 10 dedos estão relacionados às 10 sefirot, tá? Que as 10 sefirot foram criadas, através das 10 sefirot, foram criados os mundos, tá? E a partir disso, que Hashem, ele dá, o chefe, ele dá a brachá, ele dá para que o mundo tenha sustento, ele dá através das 10 sefirot. Então, isso que simboliza o Cohen. Mas, na verdade, quem está vindo dar a brachá é Hashem. Tá? Mas a brachá precisa passar pelos Kohanim, tá? E aí nós vamos entender, tudo bem, porque os Kohanim, na verdade, nós estamos aqui no mundo da ação, tá? E no mundo da ação, não adianta eu ficar esperando, meditar, fazer aí algumas meditações e ficar lá dias e dias sem comer ou sem nada, só ficar e esperar a brachá vir. O mundo é da ação. Eu tenho que agir nesse mundo. Eu quero brachá, como falou, em Bechukotai Telecho, se vocês forem nos meus dogmas, nas minhas mitzvot, eu vou dar brachá. Então, para que a Shekhinah, que é a presença divina, desça aqui, dê brachá, eu preciso agir. Por isso que eu preciso, na verdade, de um ser humano fazendo alguma ação para Hashem, através dele, dar essa brachá. Tá certo? Então, a ação aqui é do Cohen dar a brachá. E é muito importante, né? É verdade, a preocupação. E agora nós vamos entender como que uma pessoa, quando vai dar brachá para o outro, é porque ele está preocupado com o outro. Olha, que você tem a saúde, etc. Você está preocupado com o outro. E com isso nós vamos entender por que exatamente os Kohanim. Tá? Tentar entender por que os Kohanim. Tem uma história com o Rebbe que, uns anos atrás, ainda o Rebbe estava vivo, obviamente,
tinha um rabino de Nova York, ele foi para a Califórnia, para um campus lá, uma universidade da Califórnia, e ele fez uma reunião, um Shabbat bem grande, para 100 estudantes que estavam lá, e foi um Shabbat muito bonito, muito emocionante. No final ele falou, olha, quem quiser pode se inscrever, vem comigo para Nova York para ver o Rebbe. Não, alguns estudantes ficaram interessados, 20 estudantes foram com esse rabino para o Rebbe. Tá bom? Eles chegaram no Rebbe, o Rebbe recebeu eles em especial, os 20, né, e falou com eles, e aí, depois que o Rebbe acabou de conversar com eles, deve ter falado lá coisas de ciência e etc., o Rebbe, ele tinha um conhecimento muito grande nas ciências também. Uma vez veio eu já tinha ouvido essa história, mas ouvimos de novo em Shavuot, veio o Pentágono, mandou um certo cientista lá de nuclear, como se fala, nuclear, e aí foram lá, tiveram carros do exército, veio o exército antes e se posicionaram em cima do 717 e helicóptero e etc. E entraram lá, falaram com o Rebbe, ninguém sabe o que realmente falaram. Obviamente, depois perguntaram para o Rebbe falou, olha, tudo para fins pacíficos e foram embora. Quer dizer, o pessoal do Pentágono, etc., foi lá se consultar com o Rebbe sobre alguns assuntos. Então, ele tinha um grande conhecimento, então o Rebbe sabia falar muito bem com os estudantes. Bom, ponto é que desses estudantes, um deles, no final da audiência, pediu o Rebbe, será que o senhor poderia me ceder mais algum tempo para uma conversa particular? Isso era uma coisa muito difícil de conseguir. Imagina, conseguir uma audiência particular com o Rebbe, e ele conseguiu. O Rebbe falou, obviamente, que sim. Todos saíram e ele ficou com o Rebbe. Ele ficou lá 1 hora, isso era muito difícil. Ficou 1h30 lá com o Rebbe, e depois ele saiu. Obviamente, Hassidim já pularam em cima e falaram, olha, o que aconteceu? O que você conversou com o Rebbe? E aí ele falou, olha, eu conversei com o Rebbe o seguinte, eu sou Cohen, tá? E eu estou namorando uma menina que não é judia. Ela não é judia. Eu já conversei com o rabino lá da minha cidade, e etc., e ele falou que dá para converter. Ela pode se converter para o judaísmo, mas tem um porém. Um Cohen, ele não pode casar com uma convertida, tá? Tem várias categorias que o Cohen não pode casar, tá? Qualquer judeu pode casar com uma pessoa convertida, mas um Cohen não pode. E o Rebbe tentou, eu queria uma resposta que me convencesse. O Rebbe me falou de várias coisas, o que está escrito na Torá, tal, mas nada estava me convencendo, e ele foi falando, até que o Rebbe apontou para a estante dele, falou, tá vendo todos esses livros que tem aqui? Todos que tem aqui. São várias estantes, na verdade, muitos livros do chão até o teto, muitos livros. O Rebbe falou, tá vendo todos esses livros? Eu sei praticamente de cor, o Rebbe deveria saber de cor, todos os livros. Eu sei todos eles, tá? Todos eles eu conheço, eu sei, você pode me perguntar, pode me fazer um teste, eu sei tudo. Mas mesmo eu sabendo tudo isso, eu não posso ser Cohen. Eu não posso ser Cohen, de jeito nenhum. Você ganhou de presente ser Cohen, e você vai ignorar isso? E assim, ele se convenceu,
e eu acho que depois ele se casou, etc. Bom, não com essa moça, casou com outra moça, e etc. A pergunta é, o que ele tem de especial? O Rebbe, nós sabemos o quanto que ele era especial. E esse Cohen, o que ele tem de especial? DNA? Ele tem o gene do pai dele, que é do pai até Aaron Cohen, que foi o primeiro Cohen. É isso que ele tem de especial? Mas nada. Ele não era um grande estudioso de Torá, não era um sábio, não era um tzadik, um homem justo, nada. Ele era um Cohen. Por quê? Porque o pai dele era também. Ponto. O que tem aqui nessa pessoa, nesse Cohen, de especial? O Júlio talvez depois pode nos contar. Tem uma outra coisa que nós já falamos também em outra ocasião, o Cohen, ele também, ele era o único apto, na verdade, o único que tinha o CRM para poder julgar uma pessoa que pegou Metzorá, que ficou leproso na época do Beit HaMikdash, como nós já falamos, nós já trouxemos isso aqui, na época do Beit HaMikdash, quem ficava com lepra, na verdade, era uma doença espiritual, ele tinha que levar para o Cohen e dar uma olhada, tá certo? E nós falamos na ocasião que, mesmo se o Cohen, mesmo se tiver um grande sábio de Israel, e ele não é Cohen, e eu levar para ele, alguém for levar para ele a lepra, ele não pode falar se a pessoa está impura ou não. Travou aqui. Travou para todo mundo? Agora voltou. Então tá bom. Mesmo um grande sábio, se eu levar a lepra para ele, se ele falar que está puro ou impuro, ele não pode falar. E se eu levar para um Cohen, que não sabe nada, nem sabe o que é mancha ou não, obviamente vai o sábio lá e fala para ele, mas ele, o Cohen, tem que dizer se está impuro ou não. Se ele decidir chegar e falar, eu vou pegar esse sábio, se está puro, não está impuro, não. Acabou, é a palavra do Cohen. Então, o que é o Cohen? Qual que é o poder do Cohen? Então, para entender isso, vamos entender o primeiro Cohen, Aharon Cohen, o irmão de Moshe Rabbeinu. Nós sabemos que quando Moshe, ele já tinha 80 anos e ele era um pastor, tá? Ele se encontra com Hashem naquele arbusto pegando fogo, como nós falamos na semana passada sobre isso, tá? Hashem, ele vai convencendo Moshe para ir salvar o povo judeu. Moshe fala, não, que eu, e etc. E ele fala, manda meu irmão, é melhor do que eu. Ele é mais velho, e sabe, Hashem, para não ter discussões mais entre irmãos, deixa ele ir. Eu sou o mais jovem, ele é o mais velho, ele sabe falar direito, eu sou gago, sabe? É melhor ele do que eu. E não quero ter confusão com meu irmão, como nós já vemos no primeiro livro, que vários irmãos tiveram aí brigas. Eu não quero ter briga com o meu irmão. Hashem fala, não se preocupa com Aaron. Aaron, ele vai ficar feliz com isso. Por quê? Porque ele é feliz com o outro. Ele vê a felicidade do outro, ele próprio fica feliz. Tá? Muitas vezes, infelizmente, quando nós vemos que o outro ele está tendo sucesso em qualquer coisa que você gostaria de ter, normalmente, né, nós ficamos olhando, puxa, que legal, né? Eu também, puxa, poderia ter sido comigo, o outro ganhou não sei o quê, puxa, poderia ter sido comigo, por que não foi comigo? Aaron, ele nunca pensou isso, ele falou, puxa, você merece isso, ótimo, que legal que você ganhou isso. Aaron, ele tinha isso, a alegria do outro era o que fazia a alegria dele. Então, por isso que Hashem falou, Moshe, não se preocupa, seu irmão não tem problema com isso. Ele vai ver que você virou líder, ele vai falar, puxa, meu irmãozinho pequeno, virou líder do povo judeu, pode ter certeza, ele vai estar feliz com essa posição, porque ele se preocupa com o outro. Nós sabemos que Aaron, ele está escrito que é Rodef Shalom, ele perseguia a paz, ele sempre quis que as pessoas tivessem paz, tivessem bem uma com a outra, casais e etc.
Então, ele sempre estava nessa preocupação. Paz, o bem do outro. Fico feliz pelo bem do outro. E isso, aqui responde a nossa pergunta. Era isso que dava, por isso que ele pode ver se um outro judeu ele está com lepra, ele pode falar se ele está impuro ou não. Por quê? Porque ele antes de julgar o outro e falar que o outro está impuro, ele sente a dor do outro. É difícil para ele falar para o outro que ele está impuro. Ele é obrigado, ele vai falar, mas é difícil. Por isso que na lepra era dado exatamente para o Kohanim, para eles julgarem isso. E aqui no nosso caso, que é para dar brachá, se você quiser dar brachá para o outro, você quer de verdade dar uma bênção para o outro, o que você precisa antes de dar a bênção é estar no lugar do outro, é se preocupar com o outro. É nesse momento que eu posso dar a brachá. Se eu der uma brachá, uma bênção para o outro, tá bom, que Deus te abençoe. E vai embora, você nem está preocupado o que vai acontecer com o outro, né? Às vezes nós nos despedimos, Deus te abençoe. Essa brachá é uma bênção, óbvio, tá? Porém, não vem totalmente do coração. Não é que você está preocupado com o outro, que Deus te abençoe em tudo que você precise, etc. Isso os Kohanim têm no DNA deles. Isso a Aharon, ele passou para todos os seus descendentes, até hoje em dia para o Júlio também, passou esse sentimento de preocupação com o outro. E aí, por isso que por isso que Hashem escolheu justamente os Kohanim para darem a brachá. Tá? Dar uma brachá por amor, tanto que a brachá, os Kohanim, antes de darem a bênção para o povo judeu, eles têm que fazer uma brachá, eles falam Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu b'kedushato shel Aaron, levarech et amo Israel be'ahava, abençoar o povo judeu com amor. Os Kohanim, eles conseguem dar essa bênção com amor. Por isso que eles são escolhidos. Entre parênteses, eu quero falar aqui que na Halachá fala, se tiver um Kohen que tiver um problema com alguém da comunidade, da congregação, ele já não pode nem dar a brachá naquele momento. Tem que pedir desculpa, tem que ficar bem, e aí ele pode ir lá na frente fazer a brachá. Mas isso é entre parênteses, então nós vemos aqui que realmente precisa ser assim, tá? Ótimo, chegamos à conclusão do Cohen, mas agora ainda precisamos entender por que Hashem não vai direto e dá brachá para nós. Então, tem a Barvanel, ele tenta responder, ele fala que a verdade não é uma bênção que eles estão dando, e sim é uma tefilá, um pedido. Eles fazem um pedido, Hashem abençoe esse povo, tá? Mas muitos discutem com a Barvanel, inclusive o Alshich, ele fala, não pode ser porque a linguagem é Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Hashem te abençoe, que Deus te abençoe. Quer dizer, ele está abençoando, falando que Hashem vai te abençoar, mas não é que ele está falando, não é que ele está falando com Hashem, ele está falando conosco. Vai ter abençoar, ele está falando diretamente conosco, os Kohanim, tá? Na brachá. Então, o que acontece aqui? Para entender um pouquinho, tem uma história também com o Rebbe. Tinha um rabino chamado Shmareal Gurari, tá? Ele era uma pessoa muito rica, tá? E ele todo Yom Kippur ele viajava para o Rebbe
E ele, no Yom Kippur, ele comprava o Sefer Torah de Kol Nidrei, tá? E ele pagava o quanto que o Rebbe falava lá, o valor. Ele comprava o Sefer Torah do Kol Nidrei. No Kol Nidrei, a regra de Kol Nidrei, Yom Kippur, nós fazemos junto com a Torá. Então, ele comprava o mérito e aí ele dava para o Rebbe segurar. Ele comprava o Sefer Torah e dava para o Rebbe segurar. E o Rebbe, todo ano, ele falava que você tem o mérito o ano que vem de comprar de novo o Sefer Torah. Não o Sefer Torah em si, mas a honra de poder segurar o Sefer Torah. Assim o Rebbe falava. Uma das vezes, ele foi um pouquinho antes, teve o enterro de um Rebbe lá, não me lembro de que Hassidut, e ele veio antes, porque era da família dele. E depois, quando ele estava no Rebbe, o Rebbe perguntou para ele, tinha muita gente lá no enterro desse Rebbe? E aí ele falou, sim, olha, tinha todos os Hassidim e tal. Ele falou lá, deveria ter não sei quantas pessoas. Aí ele chegou para ele e falou, sabe por que eu estou te perguntando? Porque quanto mais pessoas tiverem na hora de acompanhar os últimos, como se diz, antes da pessoa ser enterrada, a alma dele sobe muito mais rápido pro Olam Abá, para o mundo vindouro. Quando ele ouviu isso, ele falou, o que o Rebbe queria? Ele pensou, né? O que o Rebbe queria com essa história? Pois o Rebbe queria que eu tomar alguma providência. Ele voltou para Israel, ele morava em Israel. Ele logo foi para a Yeshiva de Lud, em Chabad, a Yeshiva Chabad de Lud, e chegou para o Rosh Yeshiva, para o diretor da Yeshiva, falou, o que você está precisando aqui? Preciso de um novo prédio. Eu vou construir, mas com uma condição, que no dia que eu falecer, você vai levar todos os Bachurim, todos os jovens aqui, para o meu enterro. Tá bom? É uma boa oferta. Né? Depois ele foi para a Yeshiva de Jerusalém, a Yeshiva famosa. Ele chegou e falou, ele fez a mesma coisa, o que vocês estão precisando? Falaram que precisava, ele pagou e fez a mesma condição. E assim ele fez em algumas yeshivot. Bom, chegou um ano que ele foi no Rebbe, ele comprou o Sefer Torah de Kol Nidrei, ele deu para o Rebbe como de costume, e aí o Rebbe, quando terminou, ele não falou que no ano que vem você tem o mérito. O Rebbe não falou nada. Ele entendeu que o ano que vem ele não iria estar lá. Passou o ano e ele falando, poxa, quando que vai chegar, né? Ele já escreve o testamento para a família, ele já sabia. E chegou a véspera de Yom Kippur, ele foi para o Rebbe. Ele falou, não entendi então o que o Rebbe queria. E antes de Kol Nidrei, ele está lá no 770 e ele falece lá. Cumpriu o que o Rebbe falou, um ano depois, e depois teve a Levaiá, acompanharam o caixão dele, etc. Então ele estava nos Estados Unidos. Quem foi acompanhar? Todos os alunos da Yeshiva de Israel foram para onde? Foram para o Rebbe. Era a época que o pessoal ia para o Rebbe. Então estava lá um monte de Bachurim, de alunos da Yeshiva, e todos eles foram e acompanharam. O que eu quero dizer aqui? Que isso que o Rebbe falou, que a alma vai direto. Daqui nós entendemos que quando tem um falecimento, existem vários passos, né, da alma. E tem algumas ocasiões que a alma vai direto. Isso eu queria trazer para quê? Para dizer que quando nós recebemos a brachá dos Kohanim, não é que eles estão trazendo uma novidade para nós. Eles estão trazendo diretamente para nós. O que acontece? Eu já tenho a brachá. Eu já recebi a brachá no começo do ano, em Rosh Hashanah, Hashem já falou quanto que eu vou receber. Mas ele vai descendo, essa brachá, essa bênção vai descendo. E às vezes para no meio do caminho, tá? Nos mundos espirituais, para no meio do caminho e fala, um minutinho,
essa pessoa não está merecendo hoje. Então, vamos deixar essa brachá aqui guardada, e quando ele falecer, vai ficar guardado lá para ele, o mérito, os pontos que ele tem. Porque agora não dá para dar para ele. E um outro motivo, e assim, a brachá, até chegar aqui embaixo, pode ser que venha em vem menos do que Hashem já tinha decidido, não que fica devendo, quer dizer, Hashem fica devendo, mas vai ser pago de algum jeito. Quando o Cohen vem e dá brachá, o que acontece com aquilo? Ele não para no meio do caminho. Ele vem direto para a pessoa. Tá certo? Ele passa mais rápido para a pessoa. Tá certo? E é isso. O Cohen, ele permite que essa brachá vem. Quer dizer, a brachá de Hashem nós temos, é certeza. As bênçãos Hashem já está dando. O negócio é se eu vou receber nesse momento. E aí o Cohen, ele tem essa força, já que ele pensa no próximo, já que ele está preocupado com o próximo, ele tem a força de trazer, materializar essa bênção aqui. Tá certo? Então, que realmente... e outra coisa, a palavra brachá em hebraico, que é bênção, tem a mesma raiz da palavra berech, que é joelho. Com o joelho nós curvamos ele, tá? O que quer dizer? É trazer lá de cima direto aqui para baixo para nós as bênçãos. Então, para Shá, e logo depois, agora que nós estamos após Shavuot, que realmente nós possamos receber todas as bênçãos de Hashem, que venha direto para nós, não vai ter nada impedindo as bênçãos, nós vamos ter bênçãos aqui nesse mundo, também no mundo vindouro, nós vamos ter todas as bênçãos, e que realmente Hashem veja o nosso esforço, as nossas dificuldades aqui no mundo também, e que todos tenham brachá. É só pedir aí para o Júlio dá uma brachá, vai vir direto. A minha não tem tanto valor não, Júlio. Legal. É isso aí, pessoal. Vou pedir a brachá do Lemuel. Tá aí com você? Não, não tá. Não, mas é que tem uma coisa incrível, coincidência, que a questão da Firgun. Firgun, não sei se tem alguma palavra de origem relacionada com Aaron, que você falou da alegria com a alegria dos outros, né? Sim. E Firgun é justamente isso, né? E o Lemuel, ele é Cohen, mas ele não está assim muito próximo também, mas ele justamente foi fazer a Firgun, né? Que é, só para quem não sabe, a Firgun é filho do Júlio Lemuel, ele tem essa empresa que é o quê? Se eu estou certo. Empreendimentos sociais, né? Isso, de pessoas se preocupar com pessoas que estão querendo, precisam de crédito, né? E como são de baixa renda, eles não conseguem crédito normal. A Firgun proporciona para eles um crédito para poderem crescer em seus negócios. Legal, muito legal, Júlio. É isso mesmo, né, que eu falei? Expliquei direito? E uma outra questão também que eu queria, talvez por que o Kohanim, porque não sei se uma coisa bem simples assim, porque você falou da questão da prática, da ação, né? E eles eram quem faziam como é que chama? Os sacrifícios. Sacrifícios, talvez, e talvez isso tenha mais contato direto mais com a Hashem, né? Não sei se é por certeza. Com certeza, sacrifícios também em hebraico é korban, né? Korban é a mesma raiz da palavra karov, que é próximo. Com certeza. Muito bom, muito bom. Enriqueceu nossa aula aqui, você vê? Não pode deixar só na mão do rabino, não. Tem que vocês trazerem, vocês enriquecem a aula. Principalmente um Cohen. Toda rabá. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Uma boa semana para todos.
E só brachot. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Toda. Tchau. Fala tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Rafa. Beijo. Tchau, Cultura. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Rafa. Ai, cidade. Tchau, pessoal. Muito feliz. Doutora Ezra, boa noite. Não tinha falado antes. Tudo de bom?